E aí, guys, mais um vídeo da série Um Vídeo por Dia. E eu queria falar sobre oportunidades e sobre a forma engessada de viver o mundo, né? Muitas pessoas, elas começam... Eu acho maravilhoso quando eu encontro uma pessoa que ela é aquilo o tempo todo, que ela realmente é apaixonado pelo aquilo que ela faz, que ela quer, que ela procura. Chega a ser mágico, porque de certa forma sei lá, você vê que a pessoa é simples. Por mais que seja algo absurdamente caro, a pessoa é simples. Porque para ela o que importa é só exatamente aquele assunto que ela fala 24 horas por dia. E isso sei lá, é muito louco, porque eu sou muito diferente disso. Eu já falei em alguns vídeos anteriores sobre o meu problema de ser definido por uma coisa só. Então, todos os dias a minha mente, ela trabalha querendo aprender algo totalmente diferente. Minha mulher, ela pega e fica falando: rapaz, velho, como você é aleatório. Como você vê. Pô, um dia desse eu tava vendo, sei lá, ontem eu resolvi assentar uma, uma tampa de esgoto. E aí, sei lá, tipo, nada a ver do meu caminho. Eu fiz, tá lá, tá, estou esperando terminar. Do nada eu mudo, eu quero aprender uma coisa totalmente nova. Sei lá, um dia eu tô querendo aprender música, querendo cantar, outro dia eu tô querendo aprender um idioma novo, outro dia eu tô querendo, sei lá, é horrível, é horrível, de certa forma, porque no final, eu só aprendo o que dá para aprender. Muitas coisas eu só perco tempo. Não acho que perco tempo, eu aprendo alguma coisa. E quando você vê uma pessoa que é literalmente focada em uma coisa só, e ela vive aquilo por anos e anos e anos fazendo a mesma coisa, sem nenhuma variação, você se questiona, você fala, caramba, velho, que loucura, velho. Eu não consigo. Infelizmente, eu não consigo. E a outra coisa que eu gostaria de falar é sobre oportunidades, sobre viver a vida de uma forma a preparar o caminho para o futuro. Que ele pode nunca vir, mas é melhor você ter isso em mente, esse preparo em mente, do que não ter feito nada. Porque muitas vezes a gente vive numa inércia de, de vida e a gente acaba perdendo, não, perdendo não, mas vendo as pessoas ter um plantio que a gente não tem por não ter plantado antes, né? E isso em qualquer coisa, sei lá, se você... Eu lembro que quando eu estudei engenharia civil, o plantio foi justamente na época que eu estava estudando. Foi o maior plantio que teve. Muita gente ganhou muitas oportunidades, dinheiro e tudo mais, na época que eu estava estudando. Quando eu saí foi a queda, né? A queda, quando empresas começaram a vender apartamentos a preço de custo, porque não tava se vendendo, dificuldade de vender apartamentos e tudo mais. E aquele grande boom, porque quando eu morava em Salvador, a cidade, quando eu estava estudando, era um canteiro de obra, era prédio para todo lugar, criando-se prédios e mais prédios e mais prédios. E quando eu me formei, aqueles prédios meio que ainda tinha alguns para terminar, mas todos, o pessoal já não estava, para você ter uma ideia, tinha empresa que não estava tendo financiamento do banco para concluir a obra. Enfim, foi horrível ter saído naquela época. O emprego não estava muito fácil. Você ia em todas as obras e não conseguia, e era complicado. Foi complicado. Só que, se você, nesse momento, que está todo mundo
se indo embora, né, largando esse negócio, porque o negócio não está mais lucrativo, você começa a preparar o mercado para o próximo boom, porque todo mercado ele é cíclico. É simples assim, tudo é cíclico. Uma hora vai estar horrível e outra hora vai estar bom. E se você pega esse pensamento de, tá tudo ruim, então vou começar a investir agora. Você é o louco, né? O louco, como eu falo. Porque sabe que daqui a 4, 5 anos as coisas podem melhorar. Você é o cara mais preparado para enfrentar, para surfar a onda. Porque quando começar as coisas começarem a ficar boas, muita gente vai entrar. É a questão do Mar Vermelho, né, cheio de tubarões. Enquanto o mar é azul, são poucos os tubarões que dominam aquele mercado. Quando o mar fica vermelho é justamente porque tem muito tubarão querendo cada um pegar um pedaço do outro, né, um pedaço da ponta do mar do outro. E aí, se você se prepara nesse momento, você tem essa, como é que eu posso dizer, essa vantagem competitiva, porque você já vai estar com sua estrutura toda montada. Eu vejo que isso daí é independente do que você vai fazer, independente, se é, sei lá, em qualquer coisa. Hoje em dia, por exemplo, claro que existem mercados que o carisma, que a personalidade, ela fala muito mais alto e a estrutura é só como é que eu posso dizer, um complemento, não é exatamente o que vai mover, tá? A disposição do ser humano de estar lá, de enfrentar e dar a cara. Tem setores que realmente essa carcaça, que alguns nascem com isso, mas outros podem se preparar também, evidencia, mas eu vou dizer uma coisa, a estrutura ajuda muito. Ela potencializa muito. Você vê muita gente entrando, por exemplo, na internet agora, sem estrutura. E muita gente ficando pelo meio do caminho. Hoje a internet, eu acho que é um mar vermelho, sabe? Hoje a internet, ela não tem tanto espaço assim para quem está começando, como antes, né? Se você pegar conteúdos que eram feitos antes, ficaram muito ultrapassados. As pessoas não têm tanto interesse assim, por já ter outras referências, né? Então, é muito mais difícil. E se você tem uma estrutura hoje na internet, você tem um desempenho aceitável, minimamente aceitável. Então, hoje, a estrutura é importante nesse setor. Nesse setor eu acho que é fundamental você ter uma estrutura. Eu vi os grandes influenciadores que eu vejo hoje se destacando é por ter uma estrutura mesmo mínima, né? Por exemplo, eu vi eu não quero falar nomes nesse vídeo não, mas eu vi um influenciador, ele estourou de uns 2 anos para cá, e no podcast que ele estava falando é que ele literalmente ele é uma pessoa que é carismática. Isso é um ponto, não posso negar. Mas o que fez ele alavancar a mensagem dele e aparecer para todo mundo foi a comunidade que ele tinha familiar, entre amigos e família, que trabalharam juntos para divulgar a imagem dele na internet. Não é que ele sabe, que ele manja dessa estrutura, mas ele tinha pessoas que sabiam, entendeu? Pessoas que estavam ali dispostas a fazer ele viralizar, entendeu? E eu acho que hoje, principalmente no ramo da internet, se você está querendo alavancar, querendo crescer, ou crescer o seu personagem, crescer você, a estrutura é fundamental, né? Não estou dizendo que sozinho você não consegue. Você consegue sim, dá para conseguir. Mas, ainda mais hoje com a IA,
Aqui mesmo, todos os vídeos que eu posto, todas as thumbs e tudo mais, é tudo IA hoje. Tá? Não, o vídeo aqui sou eu, né? Mas eu tô falando, a questão de descrição e tudo mais, é tudo usado, eu uso tudo IA. E tipo assim, isso ajuda pra caramba. A thumbnail eu uso IA. Tudo hoje a IA, ela resolveu muitos dos meus problemas, né? Porque quando você está começando, geralmente você não tem capital. E pagar alguém para fazer isso custa caro. Uma thumbnail geralmente custa em torno de R$ 40 por thumbnail, né? O pessoal cobra. Pelo menos quando eu pesquisei. Hoje eu faço sem custo nenhum, né? Quer dizer, eu pago o chat GPT, né? É R$ 100, sei lá, por mês. Mas, pô, quantas thumbs eu posso fazer, né? Aqui eu não estou fazendo nesse canal porque eu acho que não está se encaixando. Não é porque aqui esse canal eu vejo mais como um bate-papo. Então eu prefiro que vocês vejam a minha cara no local que eu estou fazendo o bate-papo do que uma thumbnail meio que profissional, como se eu fosse uma autoridade do assunto. Na verdade aqui a gente somos, né, pessoas conversando uma com a outra, né, conhecendo um outro, e não uma autoridade que diz é isso e acabou, uma autoridade com pensamento engessado, não. Aqui a gente discute pensamentos, né? Eu estava pensando sobre isso, sobre aquilo, falei, velho, vou trazer isso aí para vocês, eu vou falar um pouco sobre isso, e aí a gente começa um bate-papo legal, né? Então, é por isso que eu falo, hoje, estruturalmente, hoje quem tem estrutura na internet se destaca, até porque não é que você não pode começar sem. Você pode, mas você vai ver que não vai levar a lugar nenhum. Você vai nadar, nadar, nadar e não vai sair do lugar. Hoje está complicado. E cada vez mais, por exemplo, quem trabalha com tráfego pago, está vendo que os custos estão cada vez maiores. Aí existem outras questões também, né? Mas é isso. Eu acho que podemos apenas ligar a câmera e gravar, esperar o que acontece, ou temos uma estrutura onde a gente tem uma estratégia de divulgação absurda, e isso pode dar muito certo. Eu acredito que a única forma de dar certo o mais rápido possível seria isso. Existem vários tipos de estratégias, eu já estudei algumas, eu acho muito interessante, principalmente as que requer. É assim, você precisa de pessoas, braços humanos, né? Para você fazer as coisas acontecerem de forma rápida. E esses braços humanos, eles podem ser, por você ser um cara muito carismático e ter muitos amigos, que é maravilhoso isso daí para você, ou você é o cara que tem uma certa condição, ou não, mas que consegue produzir, consegue dispor de um valor financeiro para poder contratar pessoas para te ajudar nisso. Esses dois caminhos você consegue rapidamente estourar. Agora, se você não tem nenhum dos dois, você pode conseguir, mas provavelmente pode levar um tempinho a mais, né? Por esse vídeo é só, foi um bate-papo de domingo com vocês aí. Demorei um pouco, porque hoje eu acordei um pouco mais tarde, mas o vídeo está aí. Tamo junto e até o próximo vídeo.